Olá, este é o programa Nos Caminhos da Comunicação, que o CEPAC oferece todas as quartas-feiras. A gente já vai dando as boas-vindas para quem sempre nos acompanha e queiram participar. E este programa Nos Caminhos da Comunicação tem duas vertentes, como vocês podem checar lá no YouTube CEPAC Paulinas. Há uma variedade de temas que nós oferecemos, sempre com o intuito de ajudar a desenvolver a reflexão e também leva à prática, capacitar também. Então, nós temos duas trilhas muito importantes, nós consideramos, e também as pessoas que seguem já estão aproveitando desses temas para reflexão grupos de juventude, as diversas pastorais, e também não só para as pastorais, como para o próprio conhecimento e também para, digamos assim, a contribuição de reflexão aonde você vive, você pode sempre participar e entender mais. Então, nós temos essas duas trilhas, uma se chama Pensar a Comunicação, ela é mais assim, centrada em conteúdos como esses que nós vamos ver hoje também, né? E a outra é passo a passo na comunicação, que são assim mais voltada para a prática. Então, nós temos ali as redes sociais e outras também práticas que podem ajudar você a se capacitar e a desenvolver com mais qualidade as suas práticas de comunicação. Sejam todos bem-vindos. Eu também quero contar aqui, se Deus quiser, com os nossos catequistas e também com todos os agentes de pastoral, de comunicação, que não só da comunicação, como tem muitos outros que nos seguem também, né? Então, a gente pode dar as boas-vindas, mais uma vez, a todas as que nos seguem. Tenho certeza que o tema de hoje é um tema assim que vai despertar muito o nosso interesse e também vai nos ajudar. Logo vamos falar dele aqui, né? Então, você mesmo bem-vindos, catequistas, pessoas que estão interessadas na catequese e também sempre unindo comunicação e catequese, então os nossos agentes e pastoral. Nós estamos, então, hoje refletindo, porque esses temas que a gente já disse que você pode encontrar no YouTube, eles vão ajudar você a desenvolver também a sua consciência crítica. Porque hoje nós estamos, assim, vivendo num contexto em que tem muitas facilidades, graças a Deus, tem tantas oportunidades, e fica até difícil fazer escolhas. Mas a gente, um bom ser humano, bem formado, precisa fazer escolhas, precisa fazer o discernimento. E aí, o CEPAC, então, ele vai ajudando você, seja na sua prática de catequese, seja na sua prática comunicacional, né, como agente ou nas diversas pastorais, você pode sempre se servir desses conteúdos. Nós já agradecemos também a irmã Gisele, que nos auxilia, uma irmã Paulina, que sempre nos auxilia na técnica e está sempre disponível para tudo aquilo que nós precisamos. Ela nos acompanha, ela também ajuda a colocar as perguntas, e é uma estudante também de teologia, uma pessoa que entende muito também da comunicação. E hoje, para a nossa live, nós temos um tema que, como eu disse, temos a certeza que é de grande importância, não só pela sua atualidade, né, mas porque diz respeito a algo que, de alguma maneira, nos toca. É ligado, tem conexão com a catequese e o digital. E nós convidamos, então, uma pessoa muito especial, a recém-doutora, né, Aline Mário Silva. Boa tarde, bem-vinda, Aline. Boa tarde, irmã Joana, Gisele, todos que acompanham, todos e todas, comunicadores, catequistas.
É uma alegria muito grande estar aqui com a irmã Joana, que eu posso dizer que marcou meu caminho comunicativo na igreja desde o início, né? Meu TCC, Igreja e Cultura Digital, meu primeiro contato ali com essa reflexão sobre a igreja e comunicação foi um artigo da irmã Joana sobre o Intermirífica. Depois, primeira vez que eu assessorei um encontro de catequese sobre a catequese na era digital, lá em BH, eu estava indo embora, a irmã Joana estava chegando para assessorar o mesmo encontro, né? Então, a gente teve vários encontros importantes, também foi minha professora no doutorado, e assim por diante, a gente foi se encontrando, né, irmã Joana, nesse caminho, e é um caminho bem, bem bacana. Agora estamos no Grecon, né, juntas, eu também sou novata no grupo de reflexão da CNBB sobre comunicação, e é uma alegria, uma honra, né, estar aqui com a irmã Joana e com as Paulinas. Muito bem-vinda, Aline. É uma alegria, assim, para todos nós também perceber que pessoas como você que vão fazendo assim, maneira de dizer, frutificando todos aqueles conhecimentos que adquire e agora já tem a oportunidade de um pouco mais qualificada, né? Já contribuir, ela já vinha contribuindo de muitas formas, mas agora de uma forma bastante específica, qualificada. Eu vou, assim, apresentar um pouco mais a Aline, né? Além do que ela disse, e que nós também gostamos de frisar aqui. Ela é doutora e acaba em teologia, né? E ela acaba de defender a sua tese, e eu disse, olha, esse título comprido assim é só para doutora mesmo. Então, veja só, o título é Amigas e Amigos no Amigo. Né? Então, lógico. Uma cristologia comunicativa da amizade em tempos digitais e de pandemia. Vocês já perceberam, né, quem está habituado a fazer um trabalho assim científico, como que essas palavras, né, do título têm um peso muito grande. Mas a Aline é jornalista e ela estudou assim também na Universidade, né, de Bochum, Alemanha, e ela faz parte de pesquisas nacionais e internacionais. Também assim ela tem um aprofundamento na teologia comunicativa, na teologia digital, e como ela já acenou, agora ela é muito bem-vinda no nosso grupo de reflexão da CNBB, que se chama GRECOM, né? Grupo de Reflexão da Comunicação. E a Aline tem, assim, uma vasta experiência também na pastoral da comunicação, mas na pastoral também que se liga à questão da catequese. Ela tem contribuído, está contribuindo muito, inclusive com o lançamento de livros agora, né? Catequese Digital, Por Onde Começar, é um dos últimos lançamentos, né? Então, muito bem-vinda mais uma vez, Aline, querida. Nós colocamos uma pergunta como título dessa live hoje à tarde, mas se vocês, todos que nos ouvem aqui, e os que participam, podem observar por que será uma pergunta. Ela é uma frase provocativa, né? Ela questiona, será que ela questiona a catequese? Será que o digital questiona a catequese? Então, é uma frase provocativa, porque esse questionamento, será que é para que você use o digital ou não use? Ou isso implica alguma coisa a mais do que simples uso do digital? Então, nós vamos, assim, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos os que estão chegando, e a pergunta e o desenvolvimento do tema fica com a nossa Aline, e nós vamos seguir o formato que sempre apresentamos, deixando as perguntas, um tempo para as perguntas e as respostas no final. A palavra é sua, querida. Tá certo. E essa pergunta que a irmã Joana trouxe para o título,
ela me questionou também e foi bem instigante para preparar esse momento. E eu vou começar com uma frase que eu coloco bem no início do livro, que ela introduz essa resposta, né? Essa reflexão sobre essa pergunta. Diz assim: uma nova forma de comunicar faz surgir um novo mundo e nascer uma nova geração que precisa de uma nova teologia, de um novo jeito de ser igreja e de uma nova pedagogia para comunicar e viver a fé. Então, o digital, com toda a transformação na vida humana em geral, ele com certeza questiona a catequese em muitas formas. Então, a gente poderia separar, né, subdividir esses questionamentos em o digital questiona a catequese em seu conteúdo, então, o que compartilhar, também questiona a catequese em sua forma, como compartilhar, em sua linguagem, com que língua, com que signos compartilhar, em seu ambiente, onde compartilhar, e essa pergunta é bem importante nesse momento de pandemia, conhecer esse ambiente, em seu sujeito, com quem compartilhar, em sua reflexão, então, que teologia, que reflexão sobre a fé nós fazemos, em sua ação, então, que pedagogia para os tempos atuais e para o sujeito atual, o protagonista da catequese, e também na sua comunicação e relação com os seus interlocutores. Então, que tipo de vínculo cultivar, que tipo de relação? Então, começando com o conteúdo, o que compartilhar, né? A revelação, a palavra de Deus, ela sempre nova e atual, né? A boa notícia, ela sempre vai ser nova, vai ser atual, vai ser necessária para nós, mas o conteúdo ele não deve ser mera transmissão de doutrina, mas deve ser uma verdadeira iniciação à vida cristã. Então, o conteúdo ele é muito próximo também à forma, né? A forma de se comunicar isso. Então, uma primeira mudança é na questão de não ser apenas uma transmissão, mas ser um compartilhamento, né? Ser uma partilha, ser uma comunicação recíproca, né, entre as pessoas. Então, a palavra é encarnada na vida do catequista e inculturada na realidade atual. Então, precisa ser um conteúdo não apenas teórico, mas um conteúdo praticado na vida, né? Uma comunicação autêntica, como o Papa fala nessa mensagem do Dia Mundial das Comunicações desse ano. O digital questiona a catequese a ensinar não só para a fé, mas ensinar para a vida. Como viver bem em tempos digitais e em tempos de pandemia. E isso também envolve a questão da evangelização e catequese, porque antigamente nós separávamos as etapas e colocávamos a evangelização antes da catequese. Mas no próprio Diretório de Catequese, no número 57, ele diz que não se pode mais separar as etapas de evangelização e catequese. O anúncio não pode mais ser considerado simplesmente a primeira etapa da fé, prévia à catequese, mas sim a dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Então, a catequese hoje não deve ser considerada um estudo sistemático da fé, mas um encontro gerador da própria fé, através do diálogo, participação e boas relações. Então, no conteúdo da catequese, precisa ter esse primeiro anúncio, então o querigma, e esse primeiro encontro com o Senhor tem que ser experiencial, né? Vivencial.
E por que isso é importante, né, para a catequese? No número 371, diz que no processo do anúncio do evangelho, a verdadeira questão não é como utilizar as novas tecnologias para evangelizar. Então, a pergunta da irmã Joana, se era só o uso do digital, né? Mas sim como se tornar uma presença evangelizadora no continente digital. Então, o conteúdo da catequese é muito mais testemunhal, vivencial, uma partilha de vida, partilha de histórias, né? Partilha de histórias com Deus, experiências de Deus, do que meramente um catecismo. Nada contra o catecismo, né? É super importante, mas que esse conteúdo da nossa fé ele seja traduzido na vida. Então, juntando com a forma, né, como compartilhar, o Papa Francisco ele fala desde o início do pontificado sobre a cultura do encontro. E numa homilia dele de 13 de setembro de 2016, ele fala de uma maneira bem bonita essa cultura do encontro. Ele diz assim: não só vendo, mas olhando, não só ouvindo, mas escutando, não só cruzando-se com as pessoas, mas detendo-se com elas, não só dizendo que pena, mas deixando-se arrebatar pela compaixão, e depois aproximar-se, tocar e dizer: não chores, e dar ao menos uma gota de vida. Isso foi em 2016 e como isso é atual, como isso é importante hoje e para a catequese, para a evangelização hoje. Ele continua: se não paro, se não olho, se não toco, se não falo, não posso realizar um encontro, não posso ajudar a construir uma cultura do encontro. Então, mesmo, e aí na mensagem do Papa desse ano, né, a última parte e o início também da mensagem fala da importância de ver pessoalmente, mas nós podemos ver pessoalmente também na comunicação digital, né, olhar, realmente enxergar o outro, buscar vê-lo, né, buscar senti-lo mesmo, né, com os poucos recursos que a gente tem no digital, né, buscar compreender, estar atento ao outro e realmente fazer um encontro. Não é como um encontro físico, e nós temos essa vontade de se encontrar fisicamente, mas podemos ser próximos ainda que fisicamente distantes. Então, a forma, a linguagem e ambiente, como e onde compartilhar. Então, o digital questiona a catequese, sobretudo em sua maneira de inculturar os ensinamentos da fé na vida contemporânea. E aí, o número 359 do diretório fala que o digital, portanto, não apenas faz parte das culturas existentes, mas está se estabelecendo como uma nova cultura, modificando primeiramente a linguagem, moldando a mentalidade e reformulando as hierarquias de valores. Então, como a própria irmã Joana coloca no seu livro, acho que de 2015, a cultura digital é a cultura contemporânea, é a cultura que nós vivemos diariamente. E aí fica o convite, fica o questionamento, né? Fica a convocação para uma mudança de mentalidade, uma mudança de olhar sobre a cultura atual, sobre o que nós vivemos hoje, olhar atentamente, observar aquilo que nós já estamos vivendo, estamos permeados pela cultura digital. Então, nós precisamos dessa metanoia digital, dessa mudança de mentalidade, tentar aprender coisas novas fazendo algo diferente. Então, essa mudança, né, essa mudança de mentalidade, esse processo, busca entender aquilo que nós já estamos vivendo. Então, que tempo nós estamos vivendo, que lugar nós estamos habitando, que tipo de pessoas nós estamos nos tornando,
porque todas essas mudanças na relação com o tempo e o espaço, na relação com o ambiente que se torna híbrido, físico e digital, nas nossas relações, elas vão transformando o nosso próprio ser, né? Então, entender aquilo que nós estamos vivendo. E essas mudanças estão totalmente ligadas com a tecnologia e também com a forma de comunicação. Então, existem culturas e eras comunicativas, e em cada momento do cristianismo, o cristianismo, ele viveu essas eras comunicativas, foi se adaptando, né? A tradição oral, escrita, depois veio impressa, depois veio a cultura de massa, a cultura das mídias e agora a cultura digital. E como o Papa coloca nesse último documento sobre o Ministério dos Catequistas, né, Antiquum Ministerium, então o Ministério dos Catequistas passou por todas essas transformações. É interessante perceber, se dar conta disso, né? Toda essa transformação da forma de comunicar a fé foi vivida no Ministério dos Catequistas. E nós, então, precisamos atualizar esse ministério na realidade contemporânea. Então, o digital questiona a catequese a mergulhar nessa cultura, ver essa nova experiência e experimentar esse espaço desterritorializado e de comunicação instantânea e ubíqua. A cultura da rede também transformou a nossa relação com o espaço e o tempo, tornando o tempo mais importante que o espaço. A rede, então, quando nós falamos de rede, nós queremos dizer as pessoas conectadas através dessas tecnologias digitais que formam uma rede de comunicação humana. Então, não é apenas uma estrutura técnica, é, sobretudo, uma experiência de relações. Às vezes, uma relação, interação entre pessoas, na relação eu e tu, e às vezes interações com máquinas e inteligências artificiais, então relação eu e isto. E o espaço digital não é um ambiente neutro por ser um ambiente de relações, ele é um espaço qualificado pelas nossas ações. Se elas são boas, se são relações de graça, de benefício para o ser humano, então é um espaço que se torna um ambiente bom, né? E no momento que nós utilizamos para o crime, para fofoca, para fake news e outras tantas coisas negativas, então se transforma num ambiente ruim para o ser humano. O ambiente digital, portanto, é um ambiente antropológico, né? Lugar que o ser humano habita, não apenas utiliza. Um lugar ético, porque é o lugar da conduta do ser humano, seja ela boa ou ruim. Um lugar social, que não apenas nos socializamos, mas também a nova praça pública, onde nós questionamos, denunciamos, opinamos. E devemos também considerá-lo ainda um lugar sagrado. E nesse tempo de pandemia nós podemos perceber quão sagrado ele se tornou, porque toda a nossa ação pastoral e mesmo o cultivo da fé, ele se deu no momento de assim de medidas mais restritivas, né, que fecharam as portas das igrejas. Ele se tornou o espaço principal do cultivo da fé nesse momento. Então, é bem importante perceber a internet, o ambiente digital, também como um espaço sagrado e também, portanto, um espaço teológico, tanto para se pensar, refletir a fé como um teólogo, então, se posicionando nesse ambiente, né, e observando essas interações, mas também como isso afeta a vivência da fé. Então, também o digital questiona a catequese quanto ao seu sujeito, então com quem nós estamos compartilhando a fé.
E no diretório, no número 362, diz que o efeito da exponencial digitalização da comunicação e da sociedade está levando a uma verdadeira transformação antropológica. E no 367 diz que uma cultura global que molda o modo de pensar e de acreditar das próximas gerações de jovens. Então, a cultura digital, ela está formando essas novas gerações, que a gente chama de gerações digitais, e nós já temos 3, 4, uma que estão também falando da pandemia, a geração C, a geração da pandemia, com um comportamento distinto de antes, por causa do fenômeno, né, do distanciamento social e outros comportamentos que a gente teve que se adaptar nesse momento. Então, qual é a importância de conhecer as gerações, e especialmente as digitais, mas não só, porque nós temos que entender todas as gerações para melhor se relacionar e se comunicar. Então, no diretório da catequese, número 237, diz: em particular, leve-se em consideração a condição dos nativos digitais, que caracteriza uma grande parte das crianças no mundo. Trata-se de um fenômeno de abrangência global, cujas consequências não são ainda perceptíveis claramente, mas que certamente está modificando as modalidades cognitivas e relacionais das novas gerações, de alguma forma também influenciando o impulso natural à experiência religiosa. Então, isso implica diretamente a catequese, essas novas formas de cognição e de relação das novas gerações. E aí, só para explicar que o termo nativos digitais não significa que esses jovens, essas crianças nascem sabendo tudo sobre o digital, mas que elas nasceram nesse período, nesse contexto, e que elas têm algumas características e visões de mundo diferentes, sim, mas todos nós precisamos ser educados para o digital, todas as gerações, inclusive as digitais. Isso é bem importante salientar, né? Então, os nativos digitais, eles são os novos protagonistas da catequese. Desde a criança do batismo até os pais e padrinhos, já são, né, muitas vezes, geração digital, a grande maioria. Então, o sucesso de uma comunicação, ela depende do conhecimento e proximidade entre os interlocutores. Por isso que os catequistas devem conhecer as características de comunicação, visão de mundo, comportamento e aprendizagem dos catequizandos. Então, nós temos 6 gerações, 7 com a geração C, que está se formando, né? Vamos ver como realmente se pega essa geração, né? Quais os impactos que ainda vão surgir dessa experiência de pandemia nas novas gerações. E então, algumas características que todas as gerações digitais elas compartilham, né? As características, existem diferenças, né, entre as gerações, mas existem algumas características que todas compartilham e vai se intensificando conforme a geração, né? Então, a questão da autoridade hoje, o poder e o conhecimento não estão mais apenas com os pais, com os chefes no trabalho, com os mestres na educação. As crianças e jovens também, por sua habilidade com os dispositivos digitais, possuem uma autoridade tecnológica. Então, antes, as crianças e jovens, elas precisavam, elas eram vistas apenas como receptores, digamos assim, né? E hoje em dia, elas também têm conhecimento a compartilhar. Então, isso está deixando as relações mais horizontais, colaborativas e compartilhadas. E isso é importante perceber na catequese também, a importância dessa mudança na relação. O ambiente que antes era de uma cultura local, né, e era mais característico de um lugar para outro, hoje o ambiente é multicultural e pluralista. Elas cresceram nesse ambiente
mais pluralista, e isso tornou a juventude digital mais aberta e tolerante. Também ativistas no combate às injustiças sociais, embora a sua ação se dê mais por manifestações nas redes do que nas ruas, né? Às vezes acontecem as manifestações nas ruas, mas especialmente eles se manifestam nas redes. Então, eles também têm características analíticas, são observadores e íntegros, buscam liberdade de estudar, trabalhar e viver de acordo com seus gostos e crenças. Então, eles buscam, eles têm uma finalidade. Antes, as pessoas mais trabalhavam para se sustentar, trabalhavam, mesmo que não gostavam tanto, né? Mas hoje elas querem o prazer, né? A satisfação em tudo o que elas fazem, seja no estudo, no trabalho, em casa, elas buscam esse bem-estar. O tempo real, a velocidade e a exposição às mídias tornaram as gerações digitais mais ansiosas, impacientes, dispersivas também, e necessitadas de reconhecimento. E a gente pode ver, e eu posso dizer que não só as gerações digitais, mas hoje em dia com as mídias, com o Instagram e Facebook, todo mundo espera aquele like, todo mundo espera aquele compartilhamento, aquele comentário quando se posta. Então, existe essa demanda de reconhecimento hoje por causa também dessa cultura digital. Suas capacidades cognitivas mudaram, então, pelo excesso de informação e também de notícias falsas, de desinformação, desenvolveram melhores habilidades de processamento, seleção, categorização e aproveitamento dos dados, inteligência criativa e inventiva. Então, como eles não estão tão preocupados em armazenar o saber, em decorar, porque, né, ao toque, a um clique ou outro, se tem acesso a alguma informação pelo Google, então se dá espaço para criar, né? Isso que o Michel Serres, ele fala dessa inteligência inventiva da polegarzinha, que ele chama as gerações digitais de polegarzinha. Então, o digital também questiona a catequese na sua reflexão. Que teologia ajuda a catequese a pensar a fé nos tempos da rede, a comunicar a fé nos tempos da rede? Então, nós podemos falar da ciberteologia ou da teologia digital, e eu incluiria também a teologia comunicativa, porque ela é um processo comunicativo do fazer teológico, não é um teólogo pensando sozinho, mas um teólogo que seria o moderador de um grupo que reflete sobre a fé e traz a reflexão teológica, essa interação, esse processo feito em grupo. E isso é bem interessante para catequese de adultos, mesmo de jovens, e talvez também de primeira Eucaristia também é interessante se pensar, como uma cultura comunicativa do pensar a fé, né? Então, a teologia digital ou ciberteologia, ela busca ler a realidade atual à luz da fé e dialogar, fazer esse diálogo entre a fé, a ciência e a cultura contemporânea, o ser humano também contemporâneo. Então, a ciberteologia, ou teologia digital, ela ajuda a missão da catequese, pois estuda o impacto da cultura digital na forma como vivemos, ensinamos e comunicamos a fé. Nos dá a base teológica para buscarmos uma nova pedagogia catequética que dialogue, enculture e construa relações com as gerações digitais. Também o digital questiona a catequese na sua ação. Então, que pedagogia, que metodologia, que caminho para esse processo de iniciação à vida cristã? Então, da dinâmica que se costumava ter, comunicativa da transmissão, nós precisamos passar ao compartilhamento, à colaboração. E algumas pedagogias que a gente poderia trazer como contribuição para esse pensar essa pedagogia catequética, a gente pode
resgatar a pedagogia do Paulo Freire, justamente por ter essa relação horizontal, digamos assim, essa relação colaborativa e construtiva entre o educador e o educando, também sobre o universo vocabular, né, que é construído a partir dessa interação, perceber o catequizando e trazer as palavras importantes, os temas geradores, né? E esses temas geradores também na teologia comunicativa, eles são utilizados, e aí eu trago, fazendo já a ligação, uma abordagem que não dá para agora explicar muito, mas é a abordagem de interação centrada em temas, né? Que a teologia comunicativa, ela tem como base desse processo comunicativo, e então também inspirada nos temas geradores do Paulo Freire, então busca fazer primeiro essa escuta do grupo, né, dos catequizandos no caso, e aí perceber os temas que geram engajamento, que geram partilha, que geram questionamento, e aí trabalhar através dessas interações, dessas palavras, temas que surgem nessa relação e interação. Estar atento, então, ao que o catequista sente, fala, né, partilha. Então, também a pedagogia da rede, né, que também é uma pedagogia de muitos para muitos, colaborativa, de construção. E aí também trazendo o método que o Papa Francisco fala nessa mensagem do Dia Mundial das Comunicações desse ano, método ir, ver e compartilhar. Então, todas essas pedagogias, elas têm essas características que são importantes para as gerações atuais. O compartilhar, o participar, não apenas ouvir, mas fazer parte, né? Construir junto, e isso é bem importante para se trabalhar na catequese. Então, trazendo o método ir, ver e compartilhar, que o Papa Francisco fala, várias passagens do Evangelho, elas seguem o mesmo processo de fé e seguimento de Jesus. E a gente pode resgatar esse método e aprender novamente com o Evangelho. Então, o método ir, ver e compartilhar segue o encontro, né? Primeiramente, essa experiência de encontro, e dentro desse encontro, essa experiência de conhecimento mútuo, essa relação que se inicia, né, que vai se aprofundando, que gera um convite também. Jesus, ou um discípulo, sempre faz um convite. No caso do evangelho que se trabalha é o vem e veja, né, vem e verás, né, e dessa interação surge um novo olhar, e também surge uma resposta e uma ação, uma consequente ação, né, que é o testemunho posterior dessa experiência. Então, a gente pode aplicar em toda, e muito importante aplicar esse método que o Papa Francisco fala, que é a autêntica comunicação humana. Não é apenas o ato de aproximar-se do outro, mas sair de si mesmo, da acomodação, do conforto, e desafiar-se, ser igreja em saída, ir ao encontro e ver a realidade das pessoas. Então, uma catequese para a era digital, ela precisa responder 4 questões. Podiam ser mais, né? Mas a gente só traz agora 4. Como integrar as novas tecnologias na pedagogia catequética? Quais os conteúdos mais relevantes para se trabalhar na catequese hoje? Como desenvolver uma competência midiática, tanto dos catequistas quanto dos catequizandos, para ter um olhar crítico e discernimento sobre o impacto da cultura digital na vida e na fé? Como atualizar a pedagogia catequética em consideração às propriedades comunicativas e de aprendizagem que a comunicação digital nos trouxe? E então devemos priorizar essas pedagogias catequéticas que correspondem a essas características dos nativos digitais, que promovem a interação, diálogo, participação e engajamento.
Então, catequese digital, por onde começar? É o título do livro, né? Então, nós precisamos entender o mecanismo, o significado e as consequências da rede. Precisamos educar para o digital. Então, buscar esse processo de metanoia digital, de mudança, a gente poderia chamar também de conversão pastoral digital. Educar para o encontro, né? Cultivar essa cultura do encontro. Proporcionar um espaço onde não só recebam uma formação, mas lhes permitam também compartilhar a vida, festejar, cantar, escutar testemunhos concretos e experimentar o encontro comunitário com o Deus vivo, diz também o Papa Francisco na Christus Vivit, Christus Vivit, número 204. Então, preparar o encontro e preparar-se para o encontro, também digital. Então, buscar essa igreja 4.0, essa catequese 4.0, que seria essa integração do tradicional ao digital. Não é substituir um pelo outro, mas é integrar, né? Como parte importante da iniciação à vida cristã a partir de agora, também a relação no ambiente digital, a catequese mediada pelo digital. Pensar, então, né, nesse momento pós-pandemia, né, e pensar, já começar a pensar agora, o encontro físico e o digital num único planejamento, né, planejar isso e pensar nesse ambiente híbrido, nesse espaço, nessa realidade híbrida que nós vivemos, física e digital. Desenvolver dinâmicas e ritos próprios no encontro digital, sem que se perca o caráter mistagógico e comunitário da catequese. Buscar, né, como, utilizando essas ferramentas que existem no ambiente digital, essas plataformas, como buscar o mais próximo, cultivar essa mistagogia, cultivar essa experiência comunitária na catequese. Aproveitar também a criatividade e a irreverência que a cultura digital tem para oferecer, com leveza e bom humor. Super importante, principalmente para os nativos digitais, esse bom humor, né? A gente pode ver pelos vídeos, né, pelo TikTok, que faz tanto sucesso, e outros que estão surgindo por aí, essa cultura do humor também é importante na catequese. Então, uma diferenciação, assim, antes da pandemia, nós falávamos na catequese na era digital. Então, esse na era digital, ele se refere ao entendimento dessas características que a gente foi falando, da cultura, sujeito, contexto atual, identificando o efeito desses fatores no pensar e agir catequético. E agora nós falamos na catequese digital, que seriam realizar esses encontros catequéticos mediados, né, nesse ambiente digital, cultivando a relação dos catequizandos e suas famílias com o catequista, que representa a comunidade, e proporcionando experiências e fortalecimento da fé. Então, antes era os impactos da cultura digital na catequese, no encontro físico mesmo e no dia a dia, né, do catequista e catequizando, e hoje também é pensar o encontro digital. Então, a gente poderia pensar em duas fases nesse processo de catequese digital, que seria a migração e adaptação da dinâmica do encontro físico para as limitações e também possibilidades do digital. E a segunda fase, a criação de dinâmicas próprias do ambiente digital, utilizando os recursos disponíveis criativamente. E a gente pode perceber também no nosso processo de migração das transmissões, das celebrações online. Primeiro é um simples transpor, né? Antes a gente fazia no físico e quem estava ali
participava, e depois começaram a ser filmadas as missas, e no mesmo formato, né, no início, assim, né, e depois começaram a se pensar em como aprimorar essa experiência para quem está na rede acompanhando. Então, é um processo de adaptação, e aí no momento que a gente já, né, se adapta, a gente começa a criar, né, novas iniciativas, né, aproveitar ao máximo as potencialidades desse ambiente, dessas características que ele traz. E também a gente pode ver 2 níveis de pastoreio e catequese digital. O primeiro e o mais essencial é cultivar o vínculo entre o catequizando e o catequista, que representa a comunidade. É importante perceber, né, o catequista como esse elo comunitário, mostrar que se importa, que o catequizando não está sozinho, que estão, né, juntos em comunhão, mesmo distantes, né, e demonstrar esse amor que Deus tem, mas que nós também temos entre nós, e cultivar esse amor entre catequista e catequizando, porque como fala na Christus Vivit, número 120, só o que se ama pode ser salvo, só o que se abraça pode ser transformado. Então, a importância de conhecer para poder também amar esses nativos digitais. Níveis também, então, o segundo nível de pastoreio e catequese digital é o encontro catequético propriamente dito no ambiente digital, que deve ser verdadeiro encontro dialógico, que possamos estar inteiramente presentes em tempo real. Então, muitas vezes, mesmo no encontro físico, nós não estamos inteiramente presentes, né? Então, estar atento a isso, olhar o outro, escutar, sentir, ser tocado por Deus e por cada pessoa presente nesse espaço compartilhado. E alguns desafios para essa experiência, né, são as faltas de recursos humanos, de recursos financeiros para os equipamentos técnicos, e a falta de treinamento e formação, que durante a pandemia a gente teve a graça dessas lives, de tanta formação que nós estamos tendo, né, que esse momento oportunizou ou despertou, na verdade, porque as tecnologias já estavam aí, só que nós não estávamos utilizando elas tanto como nós estamos agora, né? Então, por último, o que o digital questiona a catequese na relação e na comunicação. Que tipo de vínculo cultivar? O modo como nós vivemos as nossas relações na rede vai qualificar esse ambiente. Assim, a conexão pode vir a ser experiência de comunhão ou de armadilha no qual nos enredamos, que nessa mensagem do Papa desse ano ele fala das oportunidades insídias na web, né, dessas armadilhas, ciladas que a gente também pode cair, né. Então, nós precisamos cultivar uma relação mais horizontal, mas não menos profunda, buscar a profundidade mesmo na interatividade, e recíproca, como entre amigos, que compartilham a fé, compartilham histórias, compartilham experiências, compartilham saberes. Então, buscar essas relações de graça e evitar essas relações de pecado na rede. E só para citar também a Fratelli Tutti, que o Papa fala da ilusão da comunicação, então é uma cilada que pode acontecer, né? É essa ilusão da comunicação, mas eu não vou entrar agora porque eu já estou estourando o tempo. Vamos deixar um pouco de espaço com a maravilhosa exposição, mas tem várias perguntas aqui. Sim, então eu só vou terminar aqui com a necessidade dessa revisão de vida, né? Em que armadilhas nós estamos caindo na rede, o que precisamos mudar. E falando de mudança, né, na Fratelli Tutti também, número 226, e assim eu termino, fala dessa importância da mudança, né? Novo encontro não significa voltar ao período anterior aos conflitos.
Com o tempo, todos mudamos. A tribulação e os confrontos nos transformam. Então, precisamos mudar. Muito obrigada. Ai, Aline, nós é que agradecemos muito, 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 e maravilhosa exposição e conteúdo abundante que pode se desdobrar em 10, 12 lives, e uma riqueza muito grande, porque é muito útil. Mas eu queria, antes de passar as perguntas, fazer assim só uma referência aqui, a, porque nós estamos também, e são muito bem-vindos as catequistas, né, do grupo NUCAP. Talvez os que são de comunicação, os agentes, não saibam bem o que isso significa. Então, nós convidamos, não é? Que também os catequistas do NUCAP estivessem presentes. Por quê? Interagindo, porque NUCAP é o Núcleo de Catequese Paulinas, e existe toda uma programação muito grande que vocês encontram com cursos à distância maravilhosos, e que é Paulinas que leva adiante, com esse nome, NUCAP. Então, vocês viram pelo chat, né, muitas pessoas que são ligadas à catequese e que fazem também as perguntas. São muito bem-vindos. Talvez nós possamos passar um pouco, temos assim uns 15 minutos, para nós falarmos sobre as respostas, que são várias, então você vê como você vai sintetizá-las, né? Por exemplo, a Estela Lopes diz assim, Aline: se pensarmos em catequese digital voltadas às crianças, creio que as dificuldades sejam maiores. O que você destacaria ou indicaria a ser feito para esse público infantil mais disperso? Por exemplo, esse público infantil ele é da geração alfa, né? Uma característica diferente nessa geração é que eles não percebem. Antes a gente precisava dizer o digital e o físico são parte de uma mesma realidade. Para eles isso é fato marcado, não precisa explicar isso para eles. Eles realmente vivem num ambiente híbrido, para eles isso é muito natural. Então, o que se poderia fazer? Eu acredito que, pensando nessas pedagogias que eu citei, é buscar o engajamento, buscar escutar eles, né? Buscar questioná-los, né? Perguntar como eles estão, como eles estão vivendo, né? Geralmente tem os compromissos, né, na catequese, e buscar entrar realmente na realidade deles e perceber, estar atento do que eles falam para fazer esses ganchos, essas conexões, porque eles têm a cognição deles é conectiva. Então, se tu consegue engajar eles, né, e fazer esses links, eles acompanham e eles prestam mais atenção. Mas a importância de não só, digamos assim, falar, né, mas realmente buscar fazer uma interação que eles sejam os protagonistas, né? Essa característica da polegarzinha. Da polegarzinha, né? Polegarzinha. Então, talvez a irmã Gisele possa colocar mais alguma pergunta? Hoje estou com um grupo de pré-adolescentes na catequese de Eucaristia, que devido à pandemia, o encontro de catequese online, sinto dificuldade de saber fazer o encontro. Tem alguma orientação? Eu acho que a primeira orientação que a gente poderia dizer é preparar o encontro e preparar-se para o encontro. Então, buscar tanto, eu acho que é uma dificuldade também na educação à distância, né? Não só na catequese, mas preparar esse ambiente, não só o ambiente digital, mas o ambiente físico, né? Se é possível, para buscar elementos visuais também nesse cenário, digamos assim, porque a nossa casa se torna um cenário catequético,
Isso ajuda também a entrar nessa mística, nesse ambiente, nesse clima da catequese, buscar elementos, né, simbólicos. O que mais? Buscar esse diálogo, né? Eu acho que o fundamental da pedagogia é buscar essa colaboração, né? Criar atividades realmente colaborativas. Mesmo, às vezes, se quer fazer um vídeo, se quer fazer um trabalho assim, e pedir para eles, né? Às vezes, como eles são os experts na tecnologia, então engajar eles nesse processo. Até eu lembro de um livro das Paulinas da Educomunicação que fala de um exemplo, agora não tem ele aqui, mas acho que é Educação 2.0, alguma coisa assim, cultura digital, é uma coisa assim. E aí fala do exemplo dos jornais que antigamente se fazia no processo dentro da sala de aula, se produzia junto com a turma os jornais, né? E fazer esse tipo de produção conjunta com o catequizando, eu acredito que ajuda muito, né? Por exemplo, um vídeo ou algo para as redes digitais, enfim, para se poder compartilhar com os pais, com os familiares, isso engaja, né? Eu acho que precisa esse engajamento hoje. Uhum. Nós temos também aqui a Gracinda Aparecida. Quais os contatos, bom, das redes, quais os contatos da doutora Aline nas redes sociais? Bom, isso aqui pode procurar, né, depois da coisa. Mas aqui a Gracinda diz assim: como vários catequizandos fazem uso do celular com os pais e não tem outra forma de acessar a internet, os grupos WhatsApp podem auxiliar no processo catequético? Com certeza, muitas catequistas não, por N razões, né, recursos também, não conseguem fazer como é que se diz, um encontro catequético numa plataforma como Zoom ou Google Meet, e elas utilizam os grupos de WhatsApp. Dependendo da quantidade, do número de catequizandos, até videochamadas dá para fazer também no WhatsApp, em grupo, né? Mas tem um número, acho que até 8, se eu não me engano, pessoas. Mas isso vai depender se a turma é grande ou pequena. Mas esse compartilhar no grupo, né? Eu lembro de uma fala de uma criança, uma vez, quando eu perguntei isso, o que ela achava da catequese, né? Ela disse: ai, como eu gostaria que a catequese tivesse todos os dias, né? E como isso é possível, né? Como isso seria possível? A relação, ela pode continuar todos os dias, né? E eu acho que esse cultivo da fé diário como uma realidade hoje é que muitos pais, né, muitos familiares não são mais católicos, não são mais assim, cultivam a sua fé diariamente. Por isso que também a evangelização se tornou parte da catequese. Então, esse evangelizar, esse cultivar a fé diário, com certeza os grupos no WhatsApp, né, criar um grupo da catequese é super importante. Então, são várias as perguntas aqui, inclusive eu quero agradecer todos os que estão interagindo, né? Algumas são assim, manifestam alguma preocupação, e também assim, alguém que diz assim, bom, tudo que está sendo desafiado para nós hoje está preparando para um pós-pandemia, talvez a gente ter relações presenciais, né? A saudade do presencial, mas acredito, não sei se você também concorda que tudo está nos preparando para a gente qualificar as relações, não é? Sim, o digital ele tinha antes aquela ideia de superficialidade, mas a gente pode perceber com a pandemia que como ajuda o cultivo das relações, né? As pessoas têm saudade desse encontro face a face, têm saudade de compartilhar a fé no mesmo ambiente físico, e esse cultivo da fé no ambiente digital também aumenta essa saudade, aumenta esse desejo de encontro.
pessoal. E só para... Eu olhei aquela pergunta ali na questão do rural, né? Existe sim um grande abismo, né, da exclusão digital, que a gente sabe que muitos lugares ainda não têm esse acesso, ainda não têm esses recursos, e eu acredito que a gente precisa perceber a internet e a tecnologia digital como um bem comum, um bem que a gente que deveria, né, a gente começar a buscar que todos possam ter esse acesso. Mas realmente é difícil fazer uma catequese digital sem os recursos, né? E fica realmente difícil. Olha, aqui tem uma coisa muito graciosa que diz assim, ó, o que é polegarzinha? Entendi errado? Polegarzinha é o nome de um livro do Michel Serres, que é um sociólogo francês que fala sobre as gerações digitais e ele chama essas gerações de polegarzinha, pelo motivo que a irmã Joana fez ali, né, dos seus polegares muito ágeis, né, a geração que está sempre... E esses polegares e ali no celular, eles não apenas estão clicando, mas eles são como navegadores, né? Eles vão para muitos lugares através dessa direção que é o celular, que é o smartphone, enfim. Então, é uma geração protagonista, é uma geração que não está acostumada a ser passiva, ela sempre é ativa, apesar que a gente às vezes eles parecem muito inativos, né, parados ali, né, fixos no que eles estão fazendo, mas na verdade eles estão extremamente ativos nesse universo navegável, né, esse universo digital. Então, só para dar um exemplo, assim, como eu sou bem, tenho já mais anos de idade, etc., a gente, quando iniciou, era assim, com a datilografia, né? Então, a era da datilografia, depois começou a era do digital, pelo computador, mas hoje, quem que funciona mais? São os dois dedos polegares, né? Por isso, essa caracterização que a Aline fala, né, da nova geração, e muito bem aproveitada por esse filósofo que explica, né? Muito bem. Sim. Bom, nós poderíamos continuar muito aqui com a Aline, que a gente já percebeu que tem tanto conteúdo para nos dar, a parte pedagógica também, mas a gente gostaria de agradecer muito, porque o nosso tempo chegando para o fim também. Muito obrigada, Aline, por você aceitar nosso convite e fazer aqui essa distribuição tão qualificada do conteúdo, e também eu acredito que são provocações, né? Porque não é tão fácil assim mudar de mentalidade, tudo isso, precisa, você usou a palavra metanoia, precisa uma conversão, precisa deixar também que isso aconteça, não é? Porque às vezes nós resistimos, e a gente resiste também porque está, às vezes, cada um sabe de si, apegada, uma segurança àquilo que a gente já sabe. E aquilo que a gente já sabe traz segurança e a gente vai mandando para frente. Então, esse ressituar-se continuamente no desenvolvimento da sociedade, prestando atenção sobretudo, na catequese e do digital, é de capital importância. Assim, nós vamos viver bem a nossa fé, comunicando-a nesse mundo complexo que nós vivemos, não é? Mas muito obrigada a todos que participaram, tenho certeza que foi uma tarde bastante rica, uma live bastante rica, que cada um leva no coração e faz de todos esses conteúdos também uma oração, não é? Fale com Deus sobre isso. Esse Deus bonito que nós queremos transmitir, melhor compartilhar, né? O compartilhamento com os outros. E para você, Aline, muito obrigada, viu? Você tem um futuro muito grande de construção nessa parte de comunicação, da catequese. Nós desejamos, assim, que você tenha sempre a sabedoria de Deus para falar, né? Aqui alguém dizendo, Carlos Alberto,
riqueza de conteúdo nos traz a Aline. Que maravilha essa live. Parabéns, Aline e a irmã Joana. Obrigada, CEPAC. Então, muito obrigada. Volte sempre. Certamente você será convidada outras vezes também. Então, nós temos também de dizer que todas as pessoas, e não só que estão interessadas, mas que podem também divulgar os nossos cursos à distância, que estão lá no www.paulinascursos.com.br, tem várias categorias, né? Tem cursos à distância de comunicação, tem cursos à distância da catequese, tem cursos à distância sobre a Bíblia. Então, você pode escolher, pode se encontrar, é muito importante isso, você vai adquirindo não só conhecimento para você, mas melhorando a qualidade de viver a sua fé. Então, muito obrigada a todos, a gente fica aqui com mais um agradecimento para você, Aline, que Deus nos abençoe e nos dê bastante sabedoria, paciência e amor nesse período de pandemia. Eu que agradeço o convite. E nos vemos, agradeço as interações, perguntas também, e vamos construindo a catequese. Isso. Depois a própria Aline pode ver pelo chat que tem assim outras manifestações também muito importantes. E todos nós, essa live fica lá no YouTube, CEPAC Paulinas. Vocês também novamente voltar lá, ouvir esse conteúdo novamente e também as manifestações que estão no chat. Muito obrigada, uma boa tarde. Deus nos... Boa tarde.